Fala galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou te dar uma ideia do que é o princípio de Arquimedes, tá? Então vou tentar levar uma ideia bem bacana para você entender legal sobre o que é o princípio de Arquimedes e também aplicações do princípio de Arquimedes, tá bom? E aí no final a gente vai tentar resolver alguns exercícios com vocês, tá certo? Então, aula bacana aí para ti, olha aí na telinha, né, desse lado aqui, sobre o princípio de Arquimedes, tá? Então, vem comigo que vamos lá fazer esse apanhado sobre princípio de Arquimedes. Se liga. Vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte, ó. Princípio de Arquimedes. Presta atenção. Olha só, o primeiro conceito que a gente lembra, né, que a gente deve lembrar sobre o princípio de Arquimedes são os balões, tá? Os balões, eles são uma explicação ideal, uma ideia bem bacana para você entender sobre a aplicação do princípio de Arquimedes, tá? Então vamos lá, olha só, os primeiros balões de ar quente foram desenvolvidos no início do século XVIII. Tá? Olha só, seu primeiro funcionamento está relacionado à diferença de densidade entre o ar quente, que é menos denso, e o ar frio, que é mais denso. Tá? Então o que acontece, né? Tem lá o maçarico, né? E aí aquele maçarico começa a aquecer o ar dentro do balão, certo? Como o ar, né? O ar quente ele é menos denso, certo? Então ele vai ficar ali mais agitadinho e aí ele vai começar a fazer uma pressão nas paredes do balão, tá? E aí ele vai começar, com essa pressão vai gerar uma força, como a gente sabe o seguinte, que pressão é força sobre ar, então força também depende de pressão, tá? Pressão depende de força e tal. E aí é o seguinte, e aí essa força vai começar a empurrar o balão para cima, meu querido, tá? Vai começar a empurrar o balão e também devido à diferença de densidade, porque dentro do balão o ar está quente e embaixo está frio, né? E aí ele vai começar a subir, tá bom? Olha lá, essa diferença de densidade resulta na ação de uma força, né? De uma força que permite a subida do balão. Veja bem, à medida que ele sobe, isso aqui é legal, hein? O ar atmosférico se torna mais rarefeito, consequentemente menos denso. Por isso que ele para, chega um ponto que ele para, não tem como mais subir, tá? E olha lá, a diferença de densidade entre o balão atmosférico diminui, permitindo que ele entre em equilíbrio e pare de subir, beleza? Então olha lá, vamos descer aqui mais um pouquinho. Aqui diz o seguinte, um processo semelhante ocorre com um corpo mergulhado em uma piscina. Pessoal, veja bem, olha só, olha essa ideia aqui, veja bem, quando, se você está numa piscina, né, e tal ali, e aí o que acontece? Por exemplo, fora da piscina, tá? Se você carrega uma pessoa, tá? Por exemplo, vou te dar uma ideia aqui. Por exemplo, sei lá, uma cola. Eu tenho aqui uma cola e aí aqui, né, no ar, ela tem uma certa força, ela tem uma certa força-peso, tá bom? Ou seja, ela é meio pesadinha, tá? Se você colocar na água, pessoal, se você carregar na água, semelhante a essa ideia aqui, ó, essa situação que a mulher está fazendo aí na piscina, tu vai perceber que a pessoa parece que fica mais leve. Olha o que eu estou dizendo, parece que ela fica mais leve. Tá? Então, se ela parece que fica mais leve, meus queridos, então a gente chama esse parece que fica mais leve, que é a força-peso, a gente chama ela de força aparente, de peso aparente. Tá? Ou seja, o que é o peso aparente? O peso aparente é quando você carrega alguma coisa dentro de um certo líquido, de um certo fluido. Tá bom? E aí, ou seja, aquele material ele fica tipo assim um pouco mais leve, né? Por isso que é um peso aparente, tá? Por exemplo, aí nessa situação aí, a mulher aí fica um pouco mais leve, tá? Consegue até carregar aí pela cabeça da pessoa, né? Olha lá, no caso de um corpo total ou parcialmente mergulhado em fluidos, quanto maior a profundidade em que estiver
maior a pressão que ele recebe do fluido. A gente já sabe disso, que é a lei de Stevens, né? Lei de Stevens, quanto maior a profundidade, né? Maior é a pressão, tá? Que ele recebe. Dessa forma, a pressão na parte de baixo é maior que na parte de cima, ou seja, alguma coisa vai começar a empurrar esse objeto para cima devido à pressão, tá? Por isso o corpo é empurrado para cima. Bem, como vimos anteriormente, há uma relação entre pressão, força e área. Beleza? Pressão, força e área, porque pressão é força sobre área, você já sabe disso. Dessa forma, na parte de baixo do corpo submerso, ponto de maior pressão, há forças maiores que na parte de cima. Isso faz com que o corpo, com que sobre o corpo atue uma força vertical para cima, a qual denominamos de empuxo. Olha só, meus queridos. Ah, professor, então quer dizer que se esta pessoa que está mergulhado na piscina, né, se ela está mergulhada na piscina, então quer dizer que essa pessoa que só consegue carregar, fazer essa pessoa que ficar flutuando na piscina porque existe alguma força que está ajudando ela, a ela carregar essa pessoa? Sim, meus queridos, tá? Então veja que aqui existe uma força que está empurrando essa pessoa para cima, tá? Essa força vai ajudar essa outra mulher a carregar essa pessoa aí, por isso que é o peso aparente, tá? Então essa força vertical para cima nós chamamos de empuxo. Isso aí mesmo, isso aí que você pensou, isso. Tô sabendo que você está pensando que é o empuxo, tá? O que é o empuxo? O empuxo é uma força vertical para cima, tá? Não esqueça disso. O empuxo é uma força vertical para cima, tá bom? Onde é, professor, que ela é? Onde que essa força ela pode existir? Por exemplo, dentro de um fluido, tá? Por exemplo, o corpo aqui da mulher, né? Tá sendo empurrado, né? Aqui existe aqui uma força, tá? Uma força vertical para cima. Essa força é chamada de empuxo, tá certo? Muito bem, olha lá. Todo corpo total ou parcialmente mergulhado em fluido, total ou parcialmente mergulhado em fluido, em equilíbrio, recebe uma força vertical para cima, denominada de empuxo, simbolizada por E ou por FE. Beleza. O módulo da força de empuxo é igual ao peso do fluido, meus queridos. Deslocado pelo corpo, sua unidade é Newton, tá? Como o empuxo é uma força, então o empuxo também vai ser, como ele é uma força, então a unidade também é dado em Newton, tá? Meus queridos, aqui tem um detalhe importante. Olha só. O módulo da força de empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Como assim, professor? Não entendi, não entendi. Vamos supor aqui, ó. Vamos supor o seguinte. Como é que eu calculo a força de empuxo, né? Por exemplo, desse objetozinho aqui, ó. Como é que eu calculo a força de empuxo? Quero explicar isso fazendo uma breve continha aqui contigo, para você entender bem, tá? O que é e como é que acontece essa tal de força de empuxo, tá bom? Então, a ideia é a seguinte, ó. A ideia é o seguinte, deixa eu lá voltar aqui para esse pequeno programinha aqui que eu preparei para vocês, tá? Que eu preparei aqui para vocês. Cadê? É esse daqui. Tá bom? Esse aqui, ó. Tá? Então, eu quero fazer a seguinte ideia, a seguinte analogia com vocês, meus queridos. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Seguinte analogia aqui com vocês. Presta atenção, olha só. Onde é que vai existir o empuxo? Olha só. Vamos supor, tá? Vamos supor aqui, ó, que existe aqui, por exemplo, né, que existe aqui um depósito, tá? Que existe aí um depósitozinho, tá bom? E aí esse depósito aqui, esse recipiente, tá? Vou fazer aqui mais bonitinho aqui. Esse recipiente aqui, meus queridos, ele está aqui cheio de água, tá? Então vou fazer assim para ele ficar mais bonitinho aqui, ó. Vou ficar mais bonitinho, tá? Para você entender aqui legal, tá bom?
Então vamos supor, tá? Vamos supor que esse recipiente aqui esteja cheio de água. Ele está com água até por aqui, ó. Tá bom? Até aqui, ó. Tá? Até aqui de água. Tá certo? Deixa eu apagar aqui para ficar bacana para ti. Então olha lá, até aqui ele está cheio de água aqui, ó. Tá? Agora vamos supor o seguinte. Se você pegasse, né? Se tu pegasse aqui uma esfera, tá? Uma esfera. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar uma bolinha bem aqui, ó. A bolinha está aqui em cima, tá? A bolinha está aqui em cima, meus queridos, tá? Tá aqui em cima a bolinha. E aí eu vou jogar essa bolinha aqui dentro desse recipiente, tá? Então é o seguinte, presta atenção. Aí essa bolinha, vamos supor que ela, quando você joga ela, ela fique, por exemplo, aqui, ó. Tá? Ela fique aqui, ó, parcialmente, ela fique parcialmente submersa, tá? Então ela vai ficar isso aqui, ó. Tá bom? O que a gente sabe até agora? O que a gente sabe até agora? Olha só, o que a gente sabe? Se existe um corpo mergulhado ou parcialmente mergulhado, vai existir uma força vertical para cima que nós chamamos de empuxo, certo? Foi isso que nós acabamos de falar. Então, olha só, como ele está imerso parcialmente mergulhado, então o empuxo está atuando aqui, ó. Ó, o empuxo está atuando aqui, vamos chamar de E, certo? Vamos chamar de E. Existe também, meus queridos, uma outra força, tá? Que nós chamamos que é uma força para baixo aqui, ó. Essa força aqui é chamada de força peso, né? Essa força peso está também atuando para baixo aqui, tá? E aí, como é que eu empuxo? Veja bem, na hora que você jogar essa bolinha, tá? Essa bolinha, aí eu vou te colocar o seguinte, na hora que você jogar essa bolinha, ele vai ficar assim, ó. Presta atenção. Olha só, na hora que você jogar essa bolinha, tá aqui o nosso recipiente, tá? O nosso recipiente. E antes a água era esse nível aqui, ó. Quando você joga a bolinha, né, o nível vai para cá, ó, tá? Devido o quê? Devido ao o volume da bolinha, certo? Então isso aqui, tá, na hora que você jogou, a água meio que foi um pouquinho aqui para cima. Então a bolinha ela estava aqui em cima, na hora que você jogou, ela vai ficar isso aqui, ó. Tá? Ela vai fazer isso aqui, ela vai ficar aqui, ó, tá bom? Fiz a bolinha um pouco maior aqui, né? Tá? Então vai ficar assim, tá? Então ela vai ficar parcialmente mergulhada, tá bom? Ou seja, essa parte aqui, ó, vai ficar no fundo, tá? E aí a gente percebe que no momento que você joga a bolinha no líquido, esse líquido ele vai deslocar, tá bom? Ou seja, vai haver aqui uma variação de volume, certo? Na hora que você joga, aquele volume ele aumenta um pouco. Esse volume deslocado, se eu pegar, por exemplo, vamos supor aqui, ó, vamos supor que deslocou aqui, sei lá, vamos supor que 200 centímetros cúbicos de água, tá bom? 200, aí você pega essa água, o que você vai fazer agora? Você vai pegar essa água, tá? Você pega essa água escorrida aqui, vamos supor que aqui tenha um buraquinho, tá? Vamos supor que aqui bem aqui tem um buraquinho, tá? Aqui tem um buraquinho, tá bom? Bem aqui, vamos supor que tem um buraquinho, aí você coloca uma torneirinha aqui, tá? E aí esse volume que a bolinha ocupou dentro da água, vamos supor que você coleta ele, tá bom? Você vai coletar esse volume dentro de um recipiente aqui, ó, tá bom? E aí essa água que vai cair por essa torneirinha aqui, ó, tá? E ela vai ocupar esse carinha aqui, ó, tá bom? Vamos supor que aqui tem um buraco, tá? Esse nível aqui, na hora que você joga a bola, essa parte aqui cai aqui e você coleta nesse recipiente. Show? O que você vai fazer agora? Você vai pegar essa água e vai medir a massa dela. Você coloca isso aqui numa balança, tá? Você coloca isso aqui numa balança, tá bom? Então isso aqui é a nossa balança. E aí você vai ver, por exemplo, sei lá, vamos supor, professor, aqui deu... Vamos supor que deu, sei lá, 200 gramas de água, entendeu? 200 gramas de água. Aí é o seguinte, esse aqui é a massa, certo? E eu vou converter esse cara aqui para quilo, então divide por 1000 dá 0,2, né? 2 quilos.
Se você multiplicar por 10, você descobre o peso, concorda? Você descobre o peso. Então, multiplicar por 10, então esse aqui é 2 newtons. Esse 2 newtons aqui, meus queridos, não é o peso da água, né, que é o peso da água. Que água é essa? A água foi desse líquido deslocado aqui devido à bolinha que caiu aqui dentro. Você mediu essa massa, tá? Esse peso aqui, ó, esse peso dessa massa, desse líquido deslocado, é chamado de empuxo, tá? Essa força-peso aqui, essa força-peso aqui é chamado de empuxo. Então você mede essa massa, pesa ela e acha exatamente o peso. Tá? Esse peso aí é exatamente o nosso empuxo. Tudo bem? Bacana? Vamos lá voltar agora para o nosso problema. Tá? E a equação do empuxo, olha lá. Ó. Empuxo igual a quem? A densidade do líquido não é a densidade do material, é a densidade do líquido. Por exemplo, aqui, ó, não é a densidade da bolinha, é a densidade do líquido. Tá? Volume submerso, certo? Volume submerso, volume de quem? É o volume da bolinha, tá? É o volume da bolinha aqui, ó, tá? Volume submerso vezes a gravidade, tá? Volume submerso vezes a gravidade, tá? Muito bem, vamos lá. Aqui tem um breve experimento, que não vai fazer, né? Tem aí. E aqui tem um pouquinho da nossa tarefa que eu vou responder com vocês, tá? Vou responder aí com vocês. Tá bom? Só pegar aqui o meu gabarito, aí a gente faz essa ideia aí. Tá. Deixa eu mudar aqui para ficar bacana aqui pra gente. Bem, vamos lá fazer o nosso pequeno exercício. Se liga, pessoal, se liga aí, ó. Vamos lá, atividade. Com base nos estudos realizados sobre o empuxo, e lembrando que ele é obtido por essa equação aqui, né? Olha lá, a equação do empuxo, né? É igual a quem? A densidade do fluido, certo? Que é o ρ, né? O professor pode ser um D aqui? Pode, não tem problema não. Pode ser assim, densidade, né? Ó, densidade, volume submerso, tá? Volume submerso vezes a gravidade, tá bom? Então pode ser dVs vezes G. Volume submerso, não é o volume do líquido, é o volume submerso, o volume da bolinha, tá? E lembra o seguinte, que o volume submerso, olha só, lembra aqui, ó, o volume submerso, o volume da bolinha é exatamente esse volume que eu coletei aqui, tá? O volume coletado de água é exatamente o volume da bolinha, tá bom? Então vamos lá. Marque verdadeiro ou falso, né? Simbora aí, pessoal. Se a água for trocada por um líquido de densidade maior, olha lá. Então você tem lá o recipiente, tá? Deixa eu fazer bacaninha aqui para você. Deixa eu fazer aqui bacana aqui, tá? Para tu entender legal. Então você tem aqui um recipiente, tá? Bacana, né? Um recipientezinho. E aí você tem dentro desse recipiente um pouquinho de água, tá? Você tem aqui uma água aqui, ó. Aqui dentro tem água. Você tem uma certa densidade de um líquido, né? Ó, densidade aqui. Deixa eu mudar aqui pra gente para ficar legal para ti. Se a água for trocada por um líquido de densidade maior, o valor do empuxo aumentará? Meus queridos, olha só. Se você aumenta a densidade, o empuxo aumenta. Sabe por quê? Porque o empuxo é diretamente proporcional à densidade. Concorda? Se tu aumentar a densidade, o empuxo aumenta. Ah, professor, então isso aqui é verdadeiro. Beleza? Verdadeiro, matou. Se o objeto for trocado por outro de mesmo volume, cuja densidade seja maior, o módulo do empuxo aumentará? Veja bem, se o objeto for trocado por outro de mesmo volume, cuja densidade seja maior, ou seja, você tem aqui uma massa, né, um volume azul, tá? Você tem um volume azul. E aí é o seguinte,
Aí depois você tem, por exemplo, um volume de uma bolinha vermelha, tá? Uma bolinha vermelha. Aqui os dois que está dizendo eu tenho o mesmo volume, a densidade, só que a densidade é maior. Densidade de quem? Das bolinhas. O módulo do empuxo aumenta? Não, né? Sabe por quê? Porque o empuxo ele não depende da densidade dos materiais. Ele depende da densidade de onde o material está submerso. Tá? Ele depende do volume submerso. Se os dois têm o mesmo volume, né, então o empuxo é o mesmo. Tá? Aqui está dizendo que o módulo do empuxo aumentará. Não, isso aqui é falso. Tá? Isso aqui é falso. Vamos lá. Se o objeto for trocado por outro de mesma massa, mas que ocupa um maior volume, é possível concluir que o valor do empuxo não se altera. Se altera sim, sabe por quê? Se, olha só, o volume submerso, né? Se eu tenho um volume maior, então o empuxo vai aumentar. Então ele está dizendo que ele não se altera. Então isso aqui é falso também, tá bom? Vamos lá. Se o objeto for trocado por outro de maior massa, lembra que o empuxo depende da densidade do líquido, do volume submerso e da gravidade, não depende da massa. Tá. Se o objeto for trocado por outro de maior massa, mas ocupa o mesmo volume, considerando que ele também esteja totalmente submerso, é possível concluir que o valor do empuxo não se altera. E isso tem o mesmo volume, empuxo não altera. Verdadeiro. O valor do empuxo é igual ao módulo do peso do líquido deslocado. Verdade, né? O valor do empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Lembra lá do exemplo anterior, né? Joguei a bolinha, coloquei a água, então medi aquele peso ali, é o empuxo. Se a mesma experiência do exercício anterior fosse realizada na Lua, cuja gravidade é aproximadamente 7 vezes menor que a da Terra, o valor do peso quanto do empuxo diminuiriam? Sim, né? Porque se a gravidade é menor, o empuxo é menor. Tá? Então isso aqui também é verdadeiro. Certinho? Muito bem. Vamos lá responder mais uma aí. Aí vocês me entregam essas tarefas, tá, pessoal? Coloca lá. Vamos lá. 2. Uma esfera tem massa. Olha lá, vamos colocar a informaçãozinha aqui pra gente. A massa de 70 quilos. E volume. Então tá aqui o volume 510 elevado a menos 2 metros cúbicos. Ao ser colocada em um pote com água, ela afunda. Beleza. Ficando completamente submersa no líquido. Sabendo que a densidade da água é 1,10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Determine o empuxo. Certo? Para determinar o que? O empuxo. Só que o empuxo a gente já sabe a equação, né? Presta atenção que está tudo na mesma unidade. Ó. Quilo, tá? Então não precisa fazer nenhuma conversão, tá bom? Então empuxo, o que é o empuxo? É a densidade, volume submerso, vezes a gravidade. O empuxo é igual a densidade, que é do líquido, né? 1,10 elevado a 3. Volume, 5,10 elevado a menos 2, vezes a gravidade, que é 10. Certo? Então agora o empuxo é igual a 5 vezes 1 dá 5, vezes 10 dá 50, vezes 10 elevado a 3 menos 2 dá 1. Certo? Então isso aqui é o empuxo. 10 elevado a 1, esse cara aqui então vai ficar 50 vezes 10 dá 500 newtons. Tá? Lembrando que o empuxo é uma força, então a sua unidade é newton. Pronto, daí você tenta responder os demais, tá bom? E aí você entrega para mim, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, voltando aqui o nosso positivo, pessoal. Aí você entrega, tenta fazer essas outras questões, tá? E eu posso gravar um vídeo também falando sobre ela, tá bom? Condição de flutuação, gente. Condição de flutuação é o seguinte, meus queridos. Quando objetos são submersos em um fluido, podem afundar ou flutuar. Beleza. Essas condições estão diretamente associadas às forças aplicadas no objeto. Beleza.
A força-peso da gravidade e a força de empuxo. Ambas atuam na vertical. A primeira com sentido para baixo e a segunda para cima. A diferença entre o peso e o empuxo é denominado de peso aparente. Então está aqui o nosso peso aparente. Quem é? É o peso menos o empuxo. Tá? Então o peso aparente, que é aquele peso, lembra da menina? Ela tem um certo peso, né? Como é que a gente faz, como é que a gente calcula aquele peso da mulher lá que estava carregando? Qual é o peso que ela está carregando realmente? O que a gente faz? A gente pega o peso da pessoa, tá? O peso da pessoa menos o empuxo. Como é que eu calculo o empuxo? Coletando a água que derrama, né? É o peso daquela água que derrama. Você mede o peso, é o empuxo, você faz a diferença e acha o peso aparente, tá? Então aqui a gente tem, né, o conceito de peso aparente explica a razão de ser mais fácil segurar uma pessoa no colo dentro d'água. O empuxo ajuda a sustentar o peso real e por isso a força aplicada para equilibrar a pessoa deve ser igual à diferença entre o peso real e o empuxo. Certo, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Qual é a condição de flutuação ou submersão de um objeto? Primeiro, né, para que um objeto flutue, concorda comigo, para que ele flutue, para o objeto esteja flutuando, o peso dele tem que ser menor que o empuxo, né? A força que está levando ele para cima tem que ser maior que o peso dele, certo? Então o peso do objeto tem que ser menor que o empuxo. Tá aqui, ó. Para que ele afunde, o peso do objeto tem que ser o quê? Maior que o empuxo, porque o empuxo não consegue empurrar, então o peso o cara vai descer, tá bom? Então essa aí é a condição de flutuação, tá? Aqui tem uma tarefinha de novo, tá bom? Vamos lá fazer a nossa tarefinha, tá? Tá aqui a nossa tarefinha, ó. Vamos lá fazer a nossa tarefa. Aí você tenta fazer essa daqui, tá bom? Cadê? Tenta fazer essa aqui também. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, né? Essa aqui não. Acho que não. Essa aqui? Acho que essa aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar ela aqui para vocês, tá? Aí depois vocês também entreguem também essas questões lá, tá bom? Vamos lá. A figura ao lado mostra um objeto cuja massa é de 800 gramas, de 800 quilos, mergulhado na água e totalmente submersa. Entenda a figura como uma espécie de fotografia que retrata um instante. Ou seja, eu não sei se o objeto está descendo ou ele está subindo. Sei que alguém bateu foto ali, tá? Alguém bateu foto e aí é o seguinte, bateu foto e não sei se ele está descendo ou se ele está subindo, tá? Eu sei que ele bateu foto, tá? Tá lá naquela posição lá. Bem, se o objeto afunda, fica parado ou flutua, será analisado posteriormente. Considere que seu volume seja igual a isso aqui. A gravidade é isso e que a densidade da água seja 1 grama por centímetro cúbico ou 10 a 3 kg a metro cúbico. Tá, vamos lá. Calcule o valor do empuxo que atua sobre o objeto. Então vamos calcular um empuxo. A gente já sabe a equação, né? Equação do empuxo, meu querido. Empuxo igual a densidade, volume submerso, vezes a gravidade. Quem é o volume submerso? É o volume total, é o volume aí do tijolo, né? Desse material aqui, ó. Então aqui o empuxo é igual a densidade, né? Que é a densidade da água, né? Que é 1/10 elevado a 3, tá? 1/10 elevado a 3, vezes o volume submerso, que é 0,5, vezes a gravidade, que é 10. Então, multiplicando tudo isso aqui, vai dar 5/10 elevado a 3. Então, opa, deixa eu apagar aqui. Então, o nosso empuxo é igual a 5 vezes 10 elevado a 3 newtons. 5/10 elevado a 3, meus queridos, é igual a 5.000, né? 5.000 newtons. Calcule o valor do peso do objeto. Tá, o peso. O que é o peso? É a massa vezes a gravidade, certo? Qual é a massa? Olha lá, qual é a massa, né? A massa está aqui, ó, 800 quilos, ó. Então aqui é o nosso peso, é a massa que é 800 vezes a gravidade. Então o peso é igual a
8.000, certo? 8.000 newtons. Então tu percebe aqui, ó, que o peso é maior que o empuxo. Então o objeto está descendo. Tá? Se o peso é maior que o empuxo, o objeto desce. Ou seja, o empuxo não consegue empurrar. Então ele desce. Calcule o peso aparente, ou seja, qual é o peso que ele exerce na água, né? Vamos lá, o peso aparente é igual ao peso, que é 8.000, menos o aparente, menos o empuxo, que é 5.000. Isso quer dizer que o peso aparente, 8.000 menos 5.000, vai me dar 3.000. Ou seja, se ele tem um peso de 8.000, na água ele vai pesar somente 3.000, né? Uma diferença aí de 2.000 newtons, né, pessoal? Vamos lá, comparando os valores dos pesos. Comparando os valores dos pesos, do peso e do empuxo, concluímos que o corpo sobe, desce ou fica em equilíbrio. Pensa aí, ele sobe, ele desce ou fica em equilíbrio. Como o peso é maior que o empuxo, então ele desce, né? Ele desce, porque o peso é maior que o empuxo. Tá? Calcule a densidade do objeto. Bem, sabemos que densidade é massa dividido pelo volume. Então a nossa densidade vai ser a massa, que é 800, dividido pelo volume, que é 0,5. 0,5. Isso implica dizer que a densidade, 800 dividido por 0,5, dá 1.600 kg por metro cúbico. Essa aqui é a densidade. Tem 1.600, né? A densidade da água é 1.000. Tá? Comparando os valores das densidades do corpo e do fluido, qual deles é o mais denso? O objeto, né? O objeto tem uma densidade de 1.600. A água tem uma densidade de 1.000. Então, o objeto. Tá? Tem um objeto. Letra G. Pelos itens D, E e F, podemos concluir que corpos mais densos que o fluido em que estão submersos afundam, sobem ou ficam em equilíbrio. E agora? Então aqui, corpos mais densos, né? Vamos fazer aqui a letra D, para cá. Ó. Então aqui, corpos mais densos, o que acontece? Afundam, né? Afundam. Tá? Corpos mais densos afundam. Tá certo? É isso aí, meus queridos. Tentem fazer a próxima página, tá? Que é a página 57, daí dos exercícios. E aí você me envia lá para a gente fazer as correções, tá bom? Então, desde já agradeço a sua presença aqui e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.